terminando por aqui em Brasília a 52ª edição do Festival de Brasília. Foi uma edição que a gente teve um pouco de medo por causa dessas inseguranças da política e de financiamento dos filmes, e não por acaso teve muitos protestos aqui nesse palco, como é tradição, esse festival nunca deixou de ter. O que foi esquisito foi que logo na primeira noite tentaram cortar a expressão de um ator que lia uma carta justamente de protesto contra essas políticas, esses editais que não desenrolam aqui no Distrito Federal, e houve uma tentativa de interromper. Mas felizmente na noite seguinte um dos integrantes da equipe de um filme leu essa carta e o festival prosseguiu, né? Isso é um sinal dos tempos estranhos que a gente vive, mas acho que no final das contas, o saldo do festival vai ser positivo por causa do cinema e por causa da luta do povo do cinema para continuar existindo e para continuar mantendo este que é um setor que representa 0,5% do PIB. É um setor importante, inclusive para a economia e para a nossa inteligência e sensibilidade também. Bom, o que passou por aqui de mais legal? Bom, na competição nós tivemos o esperado Piedade, do Cláudio Assis, que não decepcionou, foi realmente o filme mais emocionante, talvez, dessa edição, ao lado de A Febre, que é uma ficção da Maia Darim, que retrata o universo indígena com um prisma humanista que a gente está precisando incorporar. A gente está precisando normalizar a visão dos indígenas dentro da cultura brasileira. E precisamente isso que a Maia Darim faz no A Febre, que já circulou um monte de festivais internacionais, felizmente chegou aqui e vai ter uma circulação. O Piedade tem aqueles atores maravilhosos do cinema brasileiro, Fernanda Montenegro, Matheus Nasterguelli, Irandir Santos, Gabriel Leone, que é o novo, e tem a melhor interpretação do cinema do Cauã Raymond, que abre mão da sua imagem de galã para encarnar um homem bastante problemático. Acho que é um filme que vai ter impacto por vários motivos. Se falou inclusive de uma cena de sexo homossexual, mas eu acho que a gente já tem idade para ver isso com tranquilidade, com maturidade. Acho que não tem nada demais nessa sequência. Bom, saindo daí tivemos 2 documentários na competição, O Tempo que Resta, com aquelas 2 ativistas maravilhosas do Pará, a Ivete e a Osvalinda, que quando você vê essas 2 mulheres lutando para ter manter a terra da Amazônia produzindo através de agricultura e extrativismo sustentável, você tem coragem para enfrentar qualquer coisa. É um filme de estreia da Thaís Borges, aqui de Brasília, e acho que o que ele tem de melhor é manter a nossa fé na humanidade brasileira. O outro documentário é O Mês que Não Terminou, do Francisco Bosco e do Raul Mourão, que ele aborda acontecimentos turbulentos do Brasil, desde os protestos de junho de 2013 até a eleição do atual presidente, mas eu acho que ele falha um pouco na forma e no conteúdo, e é um filme que vai gerar polêmica, ele vai circular por aí, claro que vai ter um fla-flu danado, não só em torno dos problemas formais que ele tem, como de algumas oposições que a gente vai ter às opiniões de alguns dos entrevistados. Mas de todo modo, vamos colocar esse filme, tem vários documentários sobre isso e a gente precisa continuar refletindo sobre isso. Finalmente nós tivemos os 2 filmes mais problemáticos aí da seleção, os 2 longas, que foi o Lupe, do Bruno Bini, estreia do Bruno Bini, que é lá do Mato Grosso, e também o Volume Morto, do Cauê Teloli, de São Paulo. Esses 2 filmes, por que eles causaram uma certa estranheza na seleção? O Festival de Brasília, ele tem uma certa, com 52 anos, 52 edições, né, o festival mais antigo do Brasil, ele tem uma certa tradição de filmes diferentes, independentes, exigentes do ponto de vista formal, temático, o que quer que seja. Esses filmes pareceram que na atual curadoria tentaram fazer um aceno para um filme mais comercial, mas com alguma diferença em termos de forma e conteúdo. Eu acho que o Lupe e o Volume Morto não atenderam direito a nenhuma dessas expectativas. Eu acho que eles foram bastante decepcionantes, o que não quer dizer que esses diretores não vão fazer coisas maravilhosas daqui para frente. É só uma estranheza que realmente não bateram, não tiveram vários problemas esses 2 filmes. Lá nos curtas, que a gente teve 14 curtas concorrendo e vários curtas dirigidos por mulheres nesse segmento, bacanas,
como a animação da Camila Carter, chamada Carne, que aí ela une o melhor de dois mundos, forma e conteúdo maravilhosos. Também teve o Sangro, que é um curta paulista que já passou por Gramado, é de um trio de diretores e fala do que é viver com HIV e também usando técnica de animação. O Amor aos 20 anos é um romance que lembra Truffaut, Woody Allen, mas tem um sabor brasileiro indiscutível. Fala de um romance de um rapaz que fica esperando uma moça que não está muito afim dele mais. Também tivemos dois perfis femininos incríveis no Ângela, da Marília Nogueira, que é uma diretora de Minas Gerais, e o Ram, das diretoras de São Paulo, Júlia Záquia, Ana Flávia Cavalcante, que inclusive interpreta no filme a protagonista, que é uma mulher, mãe solteira, da periferia de São Paulo, e que é um filme que tem muitas reversões de expectativas, inclusive tem um humor que a gente não está esperando e é bacana de acompanhar. Finalmente nós tivemos no chamado cinema de gênero, nós tivemos o Caranguejo Rei, que é um filme que também circulou bastante, é um filme pernambucano, 2 diretores, e que eu acho que foi o mais satisfatório aí nessa coisa de filme de gênero. Também as mostras paralelas aqui incluíram filmes maravilhosos, que inclusive a gente ficou pensando por que esses filmes não estão na competição principal. 2 deles que eu vou destacar. Fakir, da Helena Inês, da musa dessa mulher maravilhosa que ilumina a cultura e o cinema brasileiro. É um documentário justamente sobre o faquirismo, só que ela apresenta para nós uma série de mulheres que a gente não conhece direito, que precisa ver o filme. Não vou dar spoiler. Tem um final que é uma cena incrível, forte, que a gente precisa ver. Finalmente tem o Dorivan do Saraval, Preto que Virou Mar, do Henrique Dantas, filme baiano, documentário, que é sobre o Dorival Caymmi, esse outro ser luminoso da nossa cultura, só que é um filme lindo, 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 do ponto de vista formal, do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista de tudo que você possa imaginar, ressaltando muito a negritude, a cultura do candomblé, que é tão importante para a gente definir quem é o Dorival Caymmi.